Paulo estava preso somente por pregar o Evangelho de Cristo. Nada mais que isso. Foram lá e prenderam Paulo, como fizeram com esses homens, apenas por defenderem a sua fé. Agora deixe-me fazer uma pergunta para você. Se entrassem aqui homens encapuzados, com as suas armas em suas mãos, o que você faria? O que nós faríamos? O que nós faríamos? Ou será que entraríamos por esta porta e nós sairíamos pela outra? O Evangelho de Cristo me leva a defendê-lo até o final da minha vida. Até o final da minha vida. Não por aquilo que Ele tem me dado, não por aquilo que eu posso conseguir através dEle, mas por aquilo que Ele representa e aquilo que Ele é na minha vida. Que Ele é na minha vida. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ele estava escrevendo para que realmente eles pudessem ter um progresso na sua vida espiritual, combatendo algumas coisas, mas dando algumas direções para a família, para a vida espiritual. Depois, se você quiser ler mais atentamente, você poderá ler na sua casa. Mas isto Paulo estava fazendo preso. Você leu aqui comigo. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembrai-vos das minhas algemas. Por amor ao Evangelho. John Stott também diz: antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, conduzindo à fé e adoração, temos que vê-la como algo feito por nós, nos conduzindo ao arrependimento. A cruz precisa nos levar a um arrependimento, antes de nos levar à adoração. Então, arrependimento, ao arrependimento das minhas ações, ao arrependimento de tudo aquilo que eu tenho feito de errado, que tem entristecido o coração de Deus, tudo aquilo que eu tenho pensado e que tem me afastado de Deus. Ah, mas eu estou indo na igreja todo domingo. Isso basta. Religiosidade não é isso que o Senhor tem para você. Deus quer que você mude literalmente a sua vida para viver ao lado dele completamente. Completamente. Se Ele der o que eu estou pedindo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não der o que eu estou pedindo, louvado seja o nome do Senhor da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor da mesma forma. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos hoje, rapidamente. A verdadeira liberdade de um prisioneiro. A verdadeira liberdade de um prisioneiro. Diga comigo: a verdadeira liberdade de um prisioneiro. Paulo, quando ele escreve: lembrai-vos das minhas algemas, ele dá uma instrução no seu final: vocês precisam se lembrar das minhas algemas, pois reflete um evangelho que não se importa em fazer renúncias. Vocês precisam se lembrar das minhas algemas, porque refletem um evangelho que não se importa em fazer renúncias, se precisar. Paulo renunciou à sua vida. Quem sabe Paulo renunciou às suas vontades, para cumprir um chamado que o Senhor tinha a ele. Renunciar
faz parte da vida de um cristão. Renunciar faz parte da minha vida e da sua vida como cristão. Querendo viver um evangelho que glorifique o nome do Senhor a todo momento, que glorifique ao Senhor através das atitudes, dos pensamentos, do falar, do caminhar. Aí nós perguntamos para nós mesmos: será que o evangelho que nós estamos falando que vivemos é o evangelho de renúncia? Em que eu renuncio às minhas próprias vontades, em que eu renuncio os meus próprios desejos, em que eu renuncio às minhas próprias paixões, em que eu renuncio tudo na minha vida, se preciso for, para viver uma vida ao lado de Cristo, para viver uma vida ao lado dele. Ah, pastor, mas é só de vez em quando, tem problema não, ué. Tem problema não. A palavra do Senhor nos diz que aquele que não tem coragem de renunciar tudo, não é capaz de ser discípulo de Cristo. Renunciar tudo para ser discípulo de Cristo. Lá em Lucas capítulo 14, 33, aquele que não for capaz de renunciar tudo não pode ser discípulo de Cristo. Não pode. Ah, pastor, mas é só um pouquinho, é só às vezes. Só às vezes. O Evangelho de Cristo é puro. O Evangelho de Cristo, ele não se divide com nada. Nada. Não se divide com nada. Eu preciso aprender a renunciar a mim mesmo. Lembrai-vos das minhas algemas, porque isto é fruto de renúncia. Renúncia para estar mais perto de Cristo. Renúncia para estar mais perto do Senhor. Lembre-se, lembrai-vos das minhas algemas. Ou seja, lembrai-vos do meu testemunho de vida. Lembrai-vos do meu testemunho de vida. Às vezes eu fico imaginando, Jesus, se o Senhor vivesse nesse tempo, eu fico imaginando às vezes, Jesus, será que o Senhor teria Facebook hoje? Que às vezes nós vemos algumas coisas que entristecem o nosso coração. Que entristece o nosso coração. Deixa eu só dar um toque para você. O pastor também tem Facebook, viu, irmão? O pastor também tem Facebook. Você foi chamado para renunciar tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Cristo. Eu escolho Deus. Eu escolho. Mas vamos lá. Paulo diz para que se lembrem das algemas, pois reflete um evangelho que não se intimida com as limitações impostas pelo mundo. Paulo não se intimidou com as limitações impostas pelo mundo. Ele estava preso, mas mesmo assim escreveu. Ai, pastor, não estou aguentando tanta perseguição no meu trabalho porque eu aceitei Jesus. Ai, pastor, quanta perseguição que eu estou sofrendo depois que vim para a igreja. Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida através da sua fé, meu irmão. Nada. Nada. Quem disse para você
Ao contrário, no mundo tereis aflições, mas o Senhor nos faz mais que vencedores, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho. Não estou dizendo que o Senhor não pode te dar uma vida confortável, não é isso, mas o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias, tendo e não tendo, tendo fartura e também miséria. Ai pastor, mas eu orei, eu fiz a campanha e Deus não me deu. O verdadeiro Evangelho não para diante de limitações que o mundo se coloca a nós. Ai pastor, mas eu tenho que ceder, senão eu vou ficar fora da turma. Ah pastor, mas eu tenho que ceder, senão as pessoas vão se afastando de mim. Eu prefiro que as pessoas se afastem de mim, para que eu viva uma vida perto de Jesus, porque é isso que importa. É isso que importa. O Evangelho, você foi chamado para viver um verdadeiro Evangelho. Você foi chamado para viver um verdadeiro Evangelho em Cristo. Amém, irmãos? Amém. O verdadeiro Evangelho que não se entrega pelas limitações, mas que continua empenhado em levar a mensagem da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Paulo estava preso, algemado, mesmo assim ele escreve. Mesmo assim ele escreve. Então faça o seu melhor na presença de Deus. Faça o seu melhor na presença do Senhor. Terceiro lugar, Paulo ele diz: lembrem-se das minhas algemas, pois reflete um evangelho que não se baseia em seus próprios interesses. O verdadeiro evangelho não é aquele que você coloca os seus interesses como o principal foco da sua vida, irmão. Cristo precisa ser o centro da sua vida. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É um evangelho que me atrai a Cristo. Que me atrai a Cristo. Lembrai-vos das minhas algemas, pois reflete um evangelho que não se baseia nos meus próprios interesses. Se você busca os seus próprios interesses, você está longe de viver o evangelho de Cristo para a sua vida. Porque o evangelho me leva a um arrependimento. O evangelho me leva a uma cruz que me purifica de todo o meu pecado, que me faz viver ao lado do Senhor Jesus. É isso. Este é o evangelho. Só que às vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos da preciosidade disso. De Cristo um dia sendo crucificado por nós naquela cruz, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Por muitas vezes nós nos esquecemos disso, e nós só ficamos: Deus me dá, me dá, me dá, me dá, Jesus, me dá. E o Senhor querendo falar com você, e você lá: me dá, Jesus, me dá, Jesus. É tempo de mudança de vida. Tempo de mudança de vida. Porque está chegando um tempo. Está chegando um tempo em que aqueles que seguirão o Senhor Jesus vão ficar de um lado, e aqueles que estavam apenas buscando seus próprios interesses ficando de outro. Está chegando um tempo, a peneira está começando, e o Evangelho de Cristo está sendo anunciado de uma maneira pura, para que venha trazer mudança de vida,
para que você viva ao lado do Senhor Jesus. Lembrai-vos das minhas algemas. Lembrem-se das minhas algemas, pois refletem o Evangelho que acendeu uma chama que não se apaga, mesmo em momentos de sofrimento. Paulo estava preso e a chama estava acesa. Quando Cristo é o foco, quando Cristo é o centro, eu posso passar pelo que for, mas a chama continua acesa. A chama não se apaga. Quando Cristo é o foco, meu irmão, as coisas podem estar acontecendo de uma maneira que nós não estivéssemos desejando, mas a chama continua acesa. Mas o meu foco precisa ser Cristo. Ele precisa ser o meu foco. A verdadeira liberdade de Paulo era aí o Evangelho. Ele poderia estar preso, mas livre por dentro, porque entendia o propósito do Evangelho de Cristo. Quando Cristo é o foco, nem os momentos de sofrimento apagam a minha chama. Apagam a minha chama. A chama continua acesa. Ela continua acesa. Ela continua acesa. E em quinto e último lugar, lembre-se das minhas algemas, pois reflete o Evangelho que me traz satisfação em Cristo, e não sentimento de vergonha. Pois reflete o Evangelho que me traz satisfação em Cristo, e não sentimento de vergonha. É fácil você ser cristão aqui dentro da igreja. É fácil você falar que segue a Cristo aqui dentro. O difícil é lá fora. Quando as pessoas vão te pegar como chacota. E aí? Esses dias, subindo esta rua aqui a pé, subindo aqui para a igreja, uma senhora do outro lado gritou: ô pastor Rodrigo, paz do Senhor! Eu olhei para ela: paz do Senhor, tudo bem? Você não imagina que felicidade que eu fiquei. Fiquei cheio de felicidade. Porque enquanto uns estão se escondendo, outros estão se revelando. Enquanto você encontra alguns na rua, eles fogem de você, com medo de você chegar: paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem, tudo bem. Paz do Senhor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Lembre-se das minhas algemas, porque refletem um evangelho de satisfação em Cristo, e não de vergonha. Você acha que você é envergonhado pelo nome de Cristo? Nada se compara ao que Ele sofreu e enfrentou por você naquela cruz. Nada. Foi cuspido por sua causa. Bateram nele por sua causa, em público. Suas vestes rasgadas, em público. Mas Ele foi até o final por você. Ele foi até o final por você. Lembrai-vos das minhas algemas, porque elas refletem o evangelho puro, o evangelho sincero, o evangelho em que eu não me envergonho, mas que existe satisfação. A verdadeira liberdade de Paulo, prisioneiro, a sua verdadeira liberdade era a pura mensagem do evangelho de Cristo. E nós precisamos viver este puro evangelho. Para terminar, eu deixo uma frase para os irmãos de Edgar Young, escritor, teólogo. O evangelho é a iniciativa divina para a salvação do homem, porque o pecado criou
esta necessidade. O Evangelho é uma iniciativa divina para a salvação do homem, porque o pecado criou a necessidade.